estamos aqui para mais um Rosilma Roldanho Jovens Pensadores. E hoje nós temos a honra de trazer novamente para o nosso programa a nossa querida médica, ginecologista e obstetra, que já esteve aqui 2 vezes e vem aqui falar sobre um assunto muito delicado, um assunto que é difícil para o paciente, é difícil para a família, é difícil para os médicos, é difícil para os enfermeiros e todo profissional de saúde. Nós vamos falar sobre a morte, como enfrentar um diagnóstico, como conversar com a família, como conversar com o paciente. Então está aqui a minha querida Maria Cristina de Abreu Menezes, que mais uma vez vem aqui compartilhar seu amplíssimo e maravilhoso conhecimento nessa área para nós que precisamos tanto conhecer um pouquinho mais de saúde. Boa tarde, querida amiga. Boa tarde, obrigada pelo convite de estar aqui novamente, é um prazer enorme. Querida, como é que é esse assunto que todo mundo foge desse assunto, né? As pessoas fogem quando é alguém da família, fogem principalmente quando é de si mesmo, de algum amigo, e o médico, o profissional de saúde, eu tenho acompanhado, a gente tem acompanhado por causa da Covid, né? Quase toda a família perdeu um ente querido, né? Nós passamos aí, ainda estamos passando, né? Sim. Menos mortes, graças a Deus, graças à vacina, mas ainda estamos passando por um susto que foi essa pandemia. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que é isso, como trabalhar com isso e como trabalhar também o médico com ele mesmo, quando ele tem que estar forte, né? Vamos dizer, se é que forte é a palavra, para poder aconselhar e acolher esse paciente e essas famílias. A morte é um assunto assim muito difícil da gente tratar. Né? Porque primeiramente a sociedade ela não está preparada para aceitar a morte, às vezes até ignora, né? Mas a gente está vendo agora com essas novas tecnologias, técnicas de urgência que faz com que haja assim uma evidência da gente sempre preservar a vida, né? Mas a gente às vezes com essa coisa automática, a gente esquece um pouco a autonomia do paciente, né? E a gente sabe que a morte é a finitude da existência humana, isso do ponto filosófico, né? Mas na parte da ciência é praticamente a cessação dos batimentos cardiofetais, da respiração, né? E que realmente o profissional de saúde não está preparado também para dar a notícia para o paciente. É muito duro, né? A gente falar para o paciente com um prognóstico fechado, isso eu estou dizendo principalmente para os pacientes que são, a gente fala, terminais. Quer dizer, a gente dá um prognóstico fechado, sabendo que tem uma sobrevivida quase nada, né? Então a gente tem que lidar com esse tipo com o paciente, né? E além disso, a gente tem que ver também o luto também. O luto, a gente não pode ignorar o luto, a gente tem que viver o luto. Mas de uma maneira do seguinte, o luto, ele, na verdade, toda vez que haja uma morte de um ente querido, você vai fazer uma reflexão, nem que seja alguns minutos, você faz uma reflexão. Como é que está a sua vida e o que momento que você está vivendo, né? O que você está fazendo para você? Então, isso faz com que haja o luto seja uma coisa assim, que não seja patológico. O que eu digo patológico? Tem muita gente que fica nesse luto e não sai desse luto, fica vivenciando, né, o ente querido. A única coisa que você tem que fazer é desapegar, né? Você tem que ver o que esse ente querido que foi, que essência que deixou, porque você vai lembrar, ele vai estar vivo dentro de você, porque você vai lembrar
ter as lembranças, ter o carinho, né? Aquele amor que você teve para aquele ente querido que se foi. E infelizmente a gente vê o número de mortes pela Covid, e isso foi uma coisa assim que é inacreditável, que às vezes não tem velório, né? Não teve velório, e praticamente parece que aquilo foi arrancado de uma maneira tão estúpida que você parece que não caiu a ficha, né? Então aí você tem que tomar cuidado, e principalmente o luto é uma coisa muito desgastante, assim, desgastante fisicamente, né? Porque você embarca numa profunda, assim, uma profunda desmotivação para as coisas, né? Então a gente deve desapegar, no luto a gente nunca deve se isolar, sempre ficar com as pessoas que darão forças para você, né? E você voltar à rotina gradativamente, aos poucos, né? E também, quanto mais nesse período que você tem que fazer isso, você tem que conhecer pessoas, sair, fazer algum curso, fazer alguma coisa para você espairecer, vai dançar, vai passear, para você espairecer também um pouquinho, porque senão você entra em depressão. Isso é muito ruim. Se a depressão começa a ficar muito tempo, geralmente o primeiro ano é mais difícil, ao segundo ano já começa a melhorar, mas acontece, se você ainda continua na depressão, aí não tem jeito, você vai ter que procurar ajuda, fazer uma terapia, tá? Porque senão você não sai disso. Então, aí a gente dá essas dicas para a pessoa ter uma motivação, né? Para modificar um pouco quando a perda do ente querido. E agora, da parte, por exemplo, da medicina, né? A gente, não é que médico é frio, não, a gente se sensibiliza também, né? Só que a gente fica só na observância, principalmente dos familiares, né? Porque para você dar uma notícia, ou então o ente querido está entubado, né? Porque tem dois tipos de mortes para nós, né? Médico, que é a morte cerebral, né, em que geralmente os hemisférios cerebral e o tronco param de funcionar, mas que você fica dependente do aparelho para respirar. Então, muitas vezes, quando acontece isso, a gente chama a família e vai ficar assim à mercê da família se quer continuar ou não, mas a gente já fala que vai ter uma vida vegetativa, né? Se ficar na dependência do aparelho, desliga o aparelho, óbito, né? Para de funcionar. E tem a morte encefálica, que é só dos hemisférios, mas fica o tronco cerebral, e o tronco cerebral é que ele vai ter tem atividade vasomotora, que é o coração, comanda a respiração, e termorregulador, que é a temperatura do corpo. Esses pacientes, você desligando o aparelho, eles conseguem sobreviver, mas não tem relação com o mundo, né? Não tem comunicação com o mundo, não tem aquela fase cognitiva com as pessoas, né? Então vai ter uma vida vegetativa. Muitos nos Estados Unidos entram em ação para ver se fica naquela, né? A família quer, né? Desligar, mas aí fica aquela entre médicos e o judiciário para ver, então é uma disputa, né? E é muito bom a gente distinguir essas coisas, né? Porque logo que acontece isso, a gente chama a família, é uma família que decide. E agora, quanto ao tratamento de pacientes terminais, o que é paciente terminal? Paciente terminal é aquele que recebe o diagnóstico fechado, é uma doença que pode ter um tratamento paliativo, mas não vai curar,
né? E a sobrevida é daqui a uns meses, um ano, mas que vai ter o fim da morte, né? Então, esses pacientes terminais, a gente tem que fazer tratamento paliativo, que além de a gente ter a dignidade em vida, a gente também tem que ter dignidade para a morte também. A gente tem que ter um cuidado especial, e que não é fácil, junto com os familiares, para o paciente ter, quando chegar a hora, que eu chamo a hora do silêncio, né? Porque é um silêncio eterno, então a gente tem que tomar cuidado com as palavras, e isso é muito importante, diminuir a dor, porque a dor física é muito ruim para essas pessoas, então a gente tem que amenizar a dor. Isso já é uma morte digna. Deve ser muito duro, Cristina, para o médico que fez a sua faculdade e tem toda a sua profissão voltada para salvar vidas, perder um paciente. Eu acho que isso deve ser brutal para o médico. Ninguém pensa no médico, né? Mas eu acho que é uma dor também, como você falou de dor, né? A dor psicológica é muito mais violenta do que a física. Com certeza. Porque a física você toma aí um remedinho aí, toma aquelas pauladas lá e passa, ou pelo menos diminui. Mas a dor psicológica não passa nunca. Então, para o médico que foi todo treinado e trabalhado para salvar vidas, quando ele perde um paciente ou tá para perder, a gente às vezes vê até no cinema isso, né? O desespero do médico querendo segurar o paciente que está querendo ir embora e ele não quer deixar. Isso era uma coisa que eu queria deixar assim no ar, para que as pessoas pensassem um pouco no médico também, né? Porque quando o paciente morre, a culpa é do médico, né? Porque a gente tem que culpar alguém. Então deve ser o médico que é culpado, e às vezes o médico está tão até mais dolorido que a família, porque ele não foi capaz de evitar aquela morte. Outra coisa que eu queria que você conversasse com a gente no segundo bloco, até a propósito desses assuntos que vem aí por aí, o estupro da menina de 10 anos, que foi feito o aborto, depois veio a história da Clara Castanho, e a discussão sobre o que você acabou de dizer, morte encefálica, morte cerebral e morte encefálica. Então a gente sabe, né, alguns sabem, não sei se todos sabem, que o transplante de órgãos, ele é decidido a partir da morte cerebral. Como você bem disse, chama a família e aí pergunta se quer doar, se não quer doar. Tem família que não quer, porque acha que vai destruir o corpo, até parece que vai para baixo da terra e vai ficar inteirinho, né? Eu já falei que eu sou doadora de tudo. O que prestar quando eu morrer, pode doar tudo. Aí meu marido mexe comigo, não vai doar nada, aí, porque ele sabe, né? Aí ficamos com, não, vai estragar tudo, não, vai estragar quando for para baixo da terra. Com certeza. O que sobrar, queima, me crema. Não quero saber de ficar embaixo da terra, não. Vou ficar abafada lá. Mas o que eu digo é assim, o transplante ele é autorizado a partir da morte cerebral. Certo. Nós sabemos que fizemos direito também, porque essa menina é tão maravilhosa que ela fez medicina e direito, que é para entender tudo mesmo. E a gente sabe que existem várias teorias de morte, né? E como tem muitas teorias de concepção. Quando acontece a concepção? Então, por que o aborto legal é somente até 20 semanas? Pelo que eu sei, pelo que eu estudei, é porque até então não há o que você acabou de falar, não há sistema nervoso, não há sistema neuronal. A partir dessas semanas é que vai sendo construído, e aí se você comparar com a morte cerebral, seria como se ele ainda não fosse gente. Né? Às vezes a gente fica assim, né? Pô, mas como não é gente? Mas isso é uma das teorias que a gente sabe que existe. Depois eu vou falar sobre a concepção. Então, aí eu queria que no segundo bloco você falasse por que tem esse limite de 20 semanas, né? Certo. Até a juíza falou, não posso autorizar porque já tem quase 30 semanas, enfim. Então, será que foi aborto? Será que foi uma cesárea? Enfim, então tem esse questionamento, né? E eu queria também que você falasse... Será que a sociedade é tão hipócrita a ponto de recomendar para a menina a adoção e aí quando a menina outra faz
como tudo que tem que fazer de acordo com a lei também é criticada? A gente volta já já e a Cristina vai responder isso aí para vocês. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook, facebook.com/tvcomsantos.oficial, no nosso Instagram, @tvcom.santos, no nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/emissora-tvcom e no nosso Twitter, twitter.com/tvcomsantos. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora é com a doutora Cristina. Como é que é esse monte de pergunta polêmica que eu fiz para você? Como é que você vai se sair disso aí? Vamos lá. Bom, tem que falar também das 5 fases que o paciente passa, né, depois que receber uma notícia com um prognóstico já fechado. Primeiro, ele é a fase da negação, em que ele procura de todas as formas achar que o médico se enganou, prefere a segunda opinião. Ele começa a resumir um monte de provas que realmente ele não consegue, que o médico está errado. Depois vem a fase, não da aceitação, mas aí ele aceita, mas ele começa a sentir raiva e falar... Por que comigo? Porque começa a indagar, porque Deus me escolheu, eu não devia ter sido escolhido, porque eu tenho que realizar vários sonhos, várias coisas, e eu não terminei. Sempre fui uma boa pessoa. Aí depois vem a outra fase da barganha, né? Aí eu falo assim, não, eu vou fazer meus exames, vou fazer meu tratamento, eu vou ficar curado, eu vou mudar, eu vou mudar meu estilo de vida, eu vou mudar como é que eu tenho o comportamento com as outras pessoas e não sei o quê. Aí vem a outra fase, que é a fase de aceitação. Essa é a fase mais difícil, porque ele procura um desgaste físico muito grande. Ele tem que aceitar. Então, nesse período, precisa ter uma pessoa muito bem preparada para escutar o que ele quer dizer, porque às vezes são as últimas palavras em vida, que é uma coisa muito importante,
que ninguém deve, assim, não deve deixar ele ficar em silêncio. Deixa ele falar, mesmo que doa o que doer. E é um aprendizado, né? Eu acho que quando a gente está perante uma pessoa dessa, o acolhimento e a escuta é uma experiência, um aprendizado, é o que ele quer passar de mensagem pra gente. A questão é que é o seguinte, o pessoal nunca pensa nisso, então eu sempre falo assim, a gente tem que viver o hoje como se não houvesse amanhã, que nem o Renato Que muitas Russo, vezes não há. E que é verdade. Então, procure repensar um pouco o que você está vivendo e como é que está a sua vida, porque ainda dá tempo ainda de modificar e você deixar um legado excelente para os seus familiares, que dando uma lembrança, deixando o carinho, o amor, sabedoria, porque às vezes a gente fala, meu avô, ele sempre falava nisso, meu avô fazia assim, aquilo e fazia muito bem, então assim. Deixe um legado para a sua família e procure viver o hoje. E a história do aborto, como é que é isso? A discussão, inclusive ontem eu assisti na televisão, a discussão entre a defensora pública e a secretária não sei se é a ministra, não, acho que é a ministra, ela está no lugar da ministra, que a ministra agora vai sair candidata, então é a ministra da Mulher e Família, então pontos de vista completamente diferentes, porque para a ministra sempre é crime. Em qualquer situação. E a defensora olhou pelo lado da lei em que um aborto legal, quer dizer, a excludente de ilicitude, né, ela tira o fator crime do ato. Como é que é isso? Pelo Código Penal, né, que aliás o Código Penal é uma coisa de retalhos, né, é de 1940, né, então está sempre remendando. E no artigo 128 fala sobre o aborto, mas não fala ali a idade gestacional, nem o peso, né, não fala nada, só fala aborto, né, e para os advogados que não têm uma noção de medicina, fica muito difícil, porque... Até que semana é considerado aborto? Pela Organização Mundial de Saúde, até 22 semanas, certo. E peso abaixo de 500 gramas. Certo, aí é considerado aborto. Aí é considerado aborto. Acima disso, aí que você disse, aí já é cesariana, é isso? Não, aí depende, mas eu acho que nós profissionais de saúde, quem é o ginecologia e obstetra, nós somos até contra, né, assim, de fazer um aborto em idade avançada. Sim. E o que eu fiquei sabendo, essa menina, acho que é de 11 anos, né, que foi descoberto tardiamente a gravidez. Sim, porque ela tem 10 anos, parece que o pai tem 13, né, ambos são menores. Então... E já estava com 22 semanas, Sim. né, então ali o hospital se recusou, não sei, aí a mãe foi para o judiciário, né? Agora, no judiciário devia ter um obstetra lá, né? Um ginecologista para dar uma consultoria, né? Uma consultoria, né? Porque aí ficou falando que a juíza começou a induzir a criança para ela ter a criança e depois fazer a doação. Então, aí fica um negócio bem polêmico, mas na minha opinião, eu como ginecologia obstetra, eu não iria fazer. Porque... Cristina, me diga uma coisa, por que esse marco, 22 semanas? Por que acima de 22 semanas, que foi o que a juíza alegou, que ela não estava coberta pela lei, segundo ela, e por isso que ela teve aquele comportamento. A lei é até 22 semanas. Por que esse marco? Você como médica... Com 22 semanas já está um feto já completo, né? E então... E a parte... Porque assim, nós estávamos até conversando sobre isso no intervalo. A morte cerebral, ela é uma licença... no adulto, claro, para o transplante de órgãos. É irreversível, você conversa com a família, se a família permitir, transplante. A morte cerebral é irreversível. Certo. E aí, fazendo uma analogia, né, até 22 semanas o feto estaria perfeito, porém sem ter
a parte do sistema neuronal completo. É verdade isso? Por isso que é esse marco? É porque pelo que a doutrina fala, a doutrina médica fala, com 26 semanas há um amadurecimento completo do sistema neurológico, né? Agora, para falar a verdade, por que determina 22 semanas? Existe a teoria, porque existe a teoria da concepção. A vida humana começa quando o espermatozoide casa com o óvulo, acabou. Essa é a teoria que a gente mais conhece. Mas existe a teoria de que só existe vida humana depois de 26 semanas, que seria quando ele tem todo o sistema neuronal completo. Não estamos falando aqui nem de religião, nem da parte moral. Certo. Isso aí é outro campo que a gente está falando mais na medicina e também no direito. Então há aquela discussão, né? Se é crime, se não é crime, quem responde é o direito penal. Certo. Então, a gente traz aqui essas informações e a doutora, com toda a sua generosidade, está trazendo essas informações, porque se escuta muito por aí e as pessoas ficam se batendo. Aí é o seguinte, o aborto é uma política pública para atender quem quer fazer. Certo. Não é obrigando ninguém. Então, se você moralmente, ou religiosamente, ou por convicção própria, não acredita, não gosta, nunca fez, nem fará, ninguém vai te obrigar. Mas, na verdade, o Estado tem que proteger as escolhas dos seus cidadãos, seja elas quais forem, dentro de uma ética. Que não corra risco para a própria paciente, né? Para a própria... Que no caso dessa menina de 10 anos, parece que houve os dois, né? Risco de vida da mãe e fruto de estupro. Então é coberto pelos dois, porque 10 anos, será que ela aguenta um parto? Enfim. Eu já fiz cesárea de uma menina de 11 anos. É já. Mesmo? Olha. Foi. Eu me lembro que teve um caso de uma menina de 9 anos. Ela tinha 1,37 m, me traumatizou esse caso. 35 quilos e ela ficou grávida de gêmeos. E foi feito o aborto e o padre apareceu na televisão excomungando o médico. Quer dizer, então é realmente polêmico. Isso é uma questão que é religiosa, né? Também tem o alegado é justamente que se não interrompesse a gravidez, iam morrer os 3. E também, assim, princípios bioéticos que a gente tem que também inserir nisso, né? Então, é uma coisa, assim, muito polêmica, mas... acho que não sei se foi realizado parto normal ou cesárea com 29 semanas. Então, ela agora, né? A menina, né? Cristina, pena que acabou o nosso programa, mas você precisa voltar mais vezes para compartilhar essa menina que conhece muito de medicina e conhece muito de direito. É uma maravilhosa. Obrigada, volte sempre. Obrigada a você. Viu? E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que no mesmo dia, às 16 horas, já vai estar no nosso canal do YouTube, o Rosilma Roldan, Jovens Pensadores, e às 17h30, às 17 horas, desculpe, no mesmo sábado, para a TV Com Brasil, para mais de 50 milhões de assinantes. Até o próximo programa, se Deus quiser.